mas vamos agora passar para a fase dos case studies. E os case studies que nós trazemos aqui são 4 case studies super interessantes, com diferentes pessoas e diferentes experiências, mas que são case studies que eu acho que fazem sentido, porque uma coisa é vocês olharem, isto é muito bonito, ali nos slides, nos PowerPoints, etc. Mas, de facto, como é que as empresas estão a implementar isto? Ok? E queria chamar, então, como primeira oradora, a Susana Gonçalves, do Grupo Jerónimo Martins. A Susana Gonçalves é a diretora do Recursos Humanos de Jerónimo Martins e peço uma salva de palmas e que ela se dirija àquela segunda cadeira que está ali. Depois, porque também eu falei dele por causa da questão da fraude, e temos aqui outros bancos representados, queria chamar o Ricardo Monteiro, do Montepio Crédito. O Ricardo lidera uma área de projetos digitais no Montepio Crédito, como Chief Transformation Officer. É também orador convidado com uma vasta formação académica, incluindo um MBA pela Católica Porto Business School, e tem pós-graduações em tecnologia financeira, blockchain, IoT, inteligência artificial pelo MIT, Oxford, etc. Portanto, temos aqui a pessoa indicada para falar sobre isto. Portanto, Ricardo Monteiro também pedia uma salva de palmas. Depois, como eu também apresentei aquele case study extenso da EDP, que nós gostámos de apresentar a toda a gente, porque de facto a EDP, através da DGU, fez um trabalho fantástico na definição na forma como aplicou e desmaterializou os seus processos, e quero chamar aqui a pessoa que é responsável por garantir a segurança disto tudo, porque, como vocês sabem, o negócio acha muito giro as assinaturas e o signing desk, etc., mas temos que haver alguém que diga alto, temos que garantir que isto é seguro e que não temos aqui qualquer risco. Essa pessoa é o Nuno Góes, da EDP. O Nuno Góes é um Cyber Security Engineer que faz o Security by Design na Digital Global Unit do Grupo EDP. Tem como principal função apoiar atividades de maior visibilidade relacionadas com o desenvolvimento e manutenção aplicacional, quer para sistemas operacionais, quer para sistemas de informação. Portanto, Nuno, faça favor de ocupar esta terceira cadeira. E por último, queria chamar o Tiago Monteiro, também por último, que é o mais novo dos oradores e que também veio de mais longe, mas o Tiago Monteiro é do Grupo JAP. O Grupo JAP, que devem conhecer, que é um grupo que tem crescido bastante nos últimos tempos, neste momento já agrega quantas empresas, Tiago? Mais de 100 empresas, o Grupo JAP, e o Tiago Monteiro é formado em Engenharia Informática pelo IPVC, pelo Politécnico de Viana do Castelo, com especialidade em Gestão de Projetos pelo UPP e atualmente a frequentar mestrado em Cibersegurança. É o Diretor de Desenvolvimento e Melhoria Contínua do Grupo JAP Automotive. Ok? E peço também uma salva de palmas. Agora, eu vou-me juntar a vocês e vamos então começar aqui a falar sobre alguns temas. E aqui também queria deixar claro que qualquer um de vocês que queira fazer aqui alguma questão a qualquer um destes oradores esteja perfeitamente à vontade. Eu vou tentar não passar muito tempo que está previsto para aqui, mas acho que estas mesas redondas têm esta vantagem de vocês ouvirem, e muitos que estão na plateia podem ser de empresas com áreas de negócio similares, em que basicamente têm questões, e eu acho que qualquer um dos oradores estará disponível para as vossas questões. E vou começar pelas senhoras, pela Susana Gonçalves, que é a diretora de Recursos Humanos, e aqui basicamente o que eu lhe queria perguntar, Susana, é uma coisa muito simples, que é, nós adotámos assinaturas digitais internamente ou externamente, mas aqui há sempre o funcionário. E quando uma empresa diz ao funcionário que tem que utilizar uma assinatura digital, há um impacto e há uma reação desse funcionário. Portanto, o que eu lhe queria perguntar era exatamente isso. Ou seja, como é que foi recebida pelos funcionários da empresa a desmaterialização dos processos da assinatura de documentos? Boa tarde, não sei, espero que esteja a funcionar. Está a funcionar. Eu primeiro queria só esclarecer um ponto. Eu não sou diretora de Recursos Humanos, sou diretora dos Serviços Administrativos Partilhados de Recursos Humanos da Jerónimo Martins, que é uma pequena diferença, portanto, trato da parte de todos os processos administrativos de recursos humanos, e nós começámos o nosso processo de desmaterialização de documentos em termos de recursos humanos começou com os contratos de trabalho, e a reação dos colaboradores foi a melhor possível. Os colaboradores entram, ou no dia que entram, ou antes de começarem, têm o contrato para assinar digitalmente, e para eles é tudo normal, não têm nenhuma reação adversa. Antes, pelo contrário, muitos deles são jovens, já bastante habituados às novas tecnologias, portanto, sem questões.
Ótimo. Esta solução da assinatura de recursos humanos utilizou uma assinatura tipo, que é a assinatura biométrica, grafométrica, em que basicamente estamos a falar, Jerónimo Martins na altura tinha 600 lojas e queria desmaterializar esta assinatura com todas essas lojas. E o que foi feito é que, aquilo como eu disse há pouco, já que temos a pessoa à frente de alguém, para que é que está a mandar um e-mail? A pessoa vai onde tem que ir e assina. Agora a questão que eu lhe queria trazer era além da parte da reação dos funcionários, era quais os benefícios que a Jerónimo Martins, de facto, teve ao nível destes processos internos, nomeadamente no seu departamento, ou seja, os benefícios enquanto Jerónimo Martins dos funcionários. Ainda bem que foi bem aceito, mas em termos de Jerónimo Martins, qual foi os benefícios maiores que tiraram com esta desmaterialização? Ganhámos tempo, demoramos menos tempo a assinar. Quem tem as procurações para assinar este tipo de documentos tinha que rubricar todas as folhas, assinar 2 vias. Hoje em dia não é assim, é um processo muito mais simples. Ganhamos, em termos de custos, não temos tantas impressões, não gastamos tanto papel. Ganhamos em termos de proteção de dados, porque não temos contratos com dados pessoais a circular no país, porque nós temos lojas em todo o país e ilhas. E essencialmente são esses os benefícios. Ganhamos também, mais indiretamente ou mais a longo prazo. O nosso objetivo é deixarmos de ter processos individuais físicos, portanto, não vamos ter que ter arquivo físico de processos de colaboradores, e os próprios colaboradores recebem os e-mails com os documentos e, portanto, para eles também é muito mais fácil o arquivo. Ou seja, não é um papel que fica lá em casa e que se perde e que depois, quando precisam, falam connosco. Não, têm no seu e-mail, podem arquivar numa pasta no computador e, portanto, têm sempre disponível. Muito bem. E agora, passando aqui para o Ricardo Monteiro, já que está aqui ao lado. Ribeiro, peço desculpa, já lhe chamei Monteiro 3 vezes, Ricardo Ribeiro. É Monteiro porque é de Montepio, não sei se peço desculpa, Ricardo. Mas basicamente, Ricardo, aqui a questão do Montepio é uma questão diferente, ou seja, vocês também têm necessidades internas, mas também utilizam as assinaturas para se relacionarem com clientes. E a questão que eu queria colocar era exatamente essa, ou seja, a adoção das assinaturas digitais do Montepio Crédito, quais foram os benefícios e quais as estratégias e a eficácia atingida na transformação digital segura que foi efetuada no Montepio Crédito nestes anos, e eu tenho acompanhado o Montepio Crédito e vocês também têm sido pioneiros em algumas destas estratégias, portanto o que eu queria perceber é exatamente qual foi as estratégias que vocês adotaram e qual a eficácia destas mesmas estratégias nesta transformação digital segura, segura, ok, estamos aqui a falar de segurança, que o Montepio também fez. Muito bem, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Dar aqui algum contexto que eu acho que é fundamental no Montepio Crédito. O Montepio Crédito é uma instituição financeira de crédito, portanto a sua missão é apoiar os particulares e as empresas quando necessitam de recorrer ao financiamento. Essa é a nossa missão. Nós somos cedidos pelo Grupo Montepio, especificamente pelo Banco Montepio, e portanto somos de alguma forma uma entidade independente do Banco Montepio, embora suportada 100%, detida a 100% pelo Banco Montepio. Nós abordamos o mercado de duas formas. Sobretudo, abordamos o mercado através de intermediários de crédito, portanto, nós não temos uma relação, na maioria dos casos, uma relação direta com o cliente final, e temos uma parte não provavelmente significativa onde nos relacionamos diretamente com o cliente final. Portanto, há aqui 2 abordadas e 2 jornadas, se quisermos, no limite. Nós, desde há 5 anos para cá, que identificamos como crítico naquilo que é o nosso plano de desenvolvimento estratégico, digitalizar primeiro e desmaterializar a seguir, porque nós soubemos muito bem distinguir o que é que significa digitalizar e o que é que significa desmaterializar, porque são conceitos, do meu ponto de vista, bastante diferentes, que normalmente andam juntos, mas que não são, não é? Portanto, digitalizar era o nosso fax, não é? Nós ainda fazemos faxes muitas vezes através de outros mecanismos, mas isso é digitalizar, desmaterializar é transformar documentos em dados que nós possamos mexer. E, portanto, a nossa primeira fase foi identificar como é que nós vamos digitalizar todo o nosso processo de negócio. E começámos por fora. Portanto, e quando começámos por fora, percebemos que havia dois temas que eram fundamentais. Um que é transversal e extremamente crítico, que é a identificação das pessoas. Isto internamente, sem eu querer gastar muito tempo. Não tens à vontade. Mas o que está aqui em causa é que a maioria das pessoas nas organizações, a diferentes níveis, seja ao nível das equipas de administração, seja ao nível das equipas de gestão, seja ao nível das equipas mais operacionais, é muito importante que elas consigam entender esta grande distinção entre
uma identificação e uma assinatura. Porque quando se começou a fazer o buzz à volta desta coisa toda, das assinaturas eletrónicas, toda a gente fala de assinaturas eletrónicas, mas esquece que a questão principal é uma robusta identificação da pessoa para que nós depois possamos fazer várias coisas, que ela possa fazer várias coisas connosco. Portanto, esta foi a primeira questão que tivemos em cima da mesa. Então, o que fizemos foi digitalizarmos todos os nossos processos de negócio, seja os processos de negócio de relação direta com o cliente no contexto da geração do novo negócio, seja através dos nossos intermediários de crédito, as pessoas que na prática promovem os nossos produtos, seja no âmbito de um crédito automóvel, seja no âmbito do crédito da compra de um telemóvel ou de um equipamento informático, seja na compra de um bem industrial no contexto da relação com as empresas. E nós quisemos digitalizar todos esses processos. Para digitalizar todos esses processos, nós precisávamos, em primeira mão, de conseguir garantir que identificamos as pessoas e, em segundo lugar, para conseguirmos, então, garantir que essa assinatura, seja ela feita de forma eletrónica ou até feita noutros métodos, nós conseguíamos cada vez mais obter aquilo que é a identificação das pessoas, porque, ao fim e ao cabo, nós não temos balcões, o Montepio Crédito não tem balcões, o Montepio tem, mas o Montepio Crédito não tem, e eu diria que 98% do negócio que o Montepio Crédito faz não o faz através do banco, falo diretamente, e, portanto, quase que somos muito independentes nessa natureza. E, portanto, foi isso que fizemos. Fizemos isto há 5 anos para cá e todos os nossos processos de relação com os nossos clientes estão desmaterializados, digitalizados, quando assim ele pretende que nos aborde de uma forma distante, e é isso que acontece em 90 e muitos % dos nossos negócios, e temos a componente da assinatura eletrónica. Nós começámos pela componente da assinatura eletrónica avançada. Quando estamos perante uma relação direta com o cliente, damos um passo seguinte para a constituição para a emissão do certificado qualificado. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, não temos aqui a estrutura do intermediário de crédito que faz a verificação de identidade por nós ou pode promover essa certificação da identidade. E depois, quando terminamos esse espaço, desde há 2 anos para cá, que introduzimos todo o processo de digitalização naquilo que é a gestão do pós-venda. Nós recebemos contactos dos clientes para pedir uma alteração de conta bancária, para fazer um aditamento ao contrato, para outro tipo de coisas. E, mais uma vez, nós não temos balcões, somos um Creditec, somos uma instituição de crédito remota, à distância, e, portanto, precisamos garantir que também todos estes processos funcionam em tudo aquilo que são as necessidades que os clientes têm connosco. Qual é que é o nosso passo seguinte? Antes de chegar ao passo seguinte, 98% dos contratos que temos nas áreas do consumo são assinados eletronicamente e, portanto, e foi muito fácil. Nós conseguimos obter estes 98% em 10 meses, foi muito rápido, essencialmente porque nós construímos uma jornada que fosse suficientemente segura, mas que garantisse de alguma forma, segura na perspectiva em que o processo é todo feito pelos clientes, não há qualquer intervenção por parte do parceiro de negócio e, portanto, significava que o cliente, pela primeira vez, está a abordar um contexto de identificação e assinatura e, portanto, tinha que ser qualquer coisa que fosse simples para ele, para não andarmos para trás, não andarmos de um lado para o outro. E, portanto, esses são os dados que temos. Na nossa área automóvel, não pela menor apetência por parte dos clientes na assinatura eletrónica ou na identificação, porque os nossos comerciais são muito chatos e são um bocado retrógrados às vezes, e nós ainda não conseguimos levá-los para a era digital convenientemente. Na área do consumo foi muito mais fácil, porque o consumo é muito imediatista, não é? Nós vamos comprar um telemóvel, queremos a coisa resolvida na hora. Vamos comprar um automóvel, se calhar é uma semana para tomar uma decisão, andamos ali a negociar, portanto a perspectiva é um bocadinho diferente. Essa é a minha guerra, é um problema de guerra da adoção. Não são dos clientes, é a adoção interna, muitas vezes é o problema. Vou-me calar já, só vou dizer mais uma coisa. Sim. O passo seguinte é desmaterializar. E, portanto, o passo seguinte é quando nós começamos a olhar para todos estes documentos e informações que recebemos em formato não estruturado, é começar a trabalhar todo este formato não estruturado e, de alguma forma, também credenciar toda essa informação para que nós possamos dar passos largos. Mas, Ricardo, falando aqui uma questão, assim, um bocado, mas, obviamente, que entendemos todos, e era uma das questões que também tinha, ou seja, os benefícios a nível dos processos internos do banco, que vocês têm, do banco, do Montepio Crédito, que têm tido na relação com os clientes. Mas, basicamente, aqui interessava também perceber de onde é que vocês identificam a maior resistência, já que estávamos a falar disso, se é a nível interna. Ou seja, aqui, naturalmente, aqui processos de conhecimento.
primeiro processo de conhecimento há 5 anos atrás foi explicar ao compliance o que é uma assinatura eletrónica. Ok? Desculpem, mas às vezes é necessário, nomeadamente áreas de compliance interna, tanto na área legal como nas áreas de compliance, é preciso às vezes explicar com casos práticos e perceberem, porque têm que estar confortáveis quando vão emitir um parecer para uma determinada iniciativa que se vai desenrolar. Portanto, interna nesse contexto. Depois as operações. E nas operações, no início, o vosso serviço ainda não existia e, portanto, eu tive que explicar às pessoas o que é que significa olhar para um contrato assinado eletronicamente, perceber se esse contrato está em condições e se está suficientemente em compliance com a assinatura e que tipo de assinatura é que foi feita. Essa é outra questão. E depois surgiam situações, eu posso aceitar este contrato que foi assinado com a chave digital. Tudo isto, processo de conhecimento. E depois, está tudo relacionado com a forma como nós levamos isto até aos clientes. Ou seja, as nossas plataformas, a nossa stack é toda desenvolvida internamente, nós desenvolvemos tudo isto numa stack OutSystems, me interessa pouco aqui para o caso, mas todo o nosso desenvolvimento é interno, não é externo, e portanto o que nós tivemos que fazer foi compreender bem as jornadas, perceber como é que as equipas comerciais ficam mais confortáveis e como é que os clientes aderem. Portanto, isso é um paradoxo, e portanto complexo. A resistência não é externa quando nós pensamos nas nossas plataformas sempre numa lógica de compliance by design e user-centric by design. Foi isso que nós fizemos. Portanto, lá para fora corre tudo bem. Agora, o que é importante é que a gente consiga levar até lá. E como trabalhamos com equipas comerciais e com intermediários de crédito, a coisa complica. Mas, para obviarmos um pouco isso e para garantir que as coisas correm um pouco melhor, nós só trabalhamos com APIs. Ou seja, nós não trabalhamos com as plataformas de terceiros. Não queremos saber das plataformas para nada. Só quando alguma coisa corre mal. E, portanto, nós desde há 4 anos que a nossa estrutura de sistemas para fora está toda em APIs e nós só queremos trabalhar com APIs e, portanto, isso torna a coisa muito mais simples. Certo. Nuno, notei alguma desconfiança, desconfiança não, mas alguma não concordância com o facto da adoção interna. Eu conheço a EDP e, de facto, a nível interno, parece-me que os colaboradores da EDP, pelo menos a DGU, com quem nós contactamos, que encara de forma relativamente fácil a utilização de assinaturas digitais e já vê como o by default, não é? Depois o que eu te queria perguntar basicamente era isso, ou seja, primeiro, quais as estratégias que vocês identificaram a nível da EDP para começarem a fazer tudo aquilo que nós explicamos ali, pelo menos connosco, obviamente que nós somos uma parte de todo um processo de desmaterialização da EDP, mas as estratégias que vocês têm feito no grupo para uma transformação digital segura, de facto, efetuada nos últimos anos do Grupo EDP, que tem sido pioneiro nesta área. O que é que vocês têm feito também, tal como o Ricardo na área do crédito explicou, no lado da EDP, o que é que foi feito e como é que foi feito e que tipo de adoção é que está a ser e como é que está a ser a adoção dos vossos colaboradores e dos clientes, já agora. Ok. Eu vou aproveitar e vou responder às duas questões ao mesmo tempo, porque elas acabam por se complementar. Pegando naquilo que estávamos a falar aqui ao lado, nomeadamente daquilo que é a aceitação a nível do processo digital, nós temos aqui, poderemos chamar de faixas etárias, que têm diferentes formas de aceitar o processo como um todo. Se formos olhar para a faixa mais nova, estamos a falar até aos 30, 35, por aí afora, já não querem ouvir falar do papel, querem o digital. Se formos daí um bocadinho para cima, na qual eu me incluo, já é um bocadinho mais reticente, porque nós estávamos habituados a... É como quando surgiu o multibanco, as pessoas gostavam de ver o dinheiro e hoje em dia praticamente só trabalhamos com o multibanco ou com as apps que estão associadas. Eu costumo comparar, inclusive aos meus alunos, que isto é como o cinto de segurança dos carros. Quando não havia regras nenhumas, ninguém usava e depois apareceu um documento a dizer agora passou a ser obrigatório. Aquilo era o terror e porquê, e qual é a necessidade e por aí afora. Hoje em dia toda a gente usa, ninguém questiona, fazem aquilo de forma perfeitamente natural e já está intrínseco naquilo que são os processos normais e dentro dos hábitos de qualquer utilizador que se senta dentro de um carro, vai e põe um cinto de segurança. E não questiona. A história do obrigatório, a história daquilo que era contra tudo o que estávamos habituados, passou a ser, sim, um hábito. Dentro daquilo que é a desmaterialização dos processos dentro da EDP, com todas as vantagens que já foi aqui falado. Muitas das vezes o grande problema é as pessoas não perceberem qual é o processo, porque faziam uma determinada forma há muitos anos e agora têm que fazer uma alteração. Segundo, não conhecerem o processo.
E a terceira é não perceberem quais são as reais vantagens e, acima de tudo, a quantidade de trabalho que lhes é diminuído. Isto como é que eu costumo dizer, é um trunfo muito forte a desmaterialização e a redução da quantidade de trabalho. E, acima de tudo, aquilo que nós tentamos tentar fazer é evangelizar. Formação, processo, dentro daquilo que é o processo formativo, dar as bases da segurança de informação, em que eles começam a ver, mas nós estamos a ouvir isto para quê? Qual é o objetivo? Isto não tem aplicação no meu dia-a-dia, mas as bases estão lá. Depois vamos dizer, então vamos ver dentro de contexto de trabalho onde é que isto vai entroncar. E quando nós lhe demonstramos dentro daquilo que são as várias atividades, seja através de demonstração, através de filmes internos que são difundidos internamente, seja através de palestras, seja através de conferências online, seja através de formações obrigatórias que são repetidas várias vezes durante o ano, seja através de a execução de exercícios, nós participamos inclusive no exercício nacional, que é promovido pelo Exército, chama-se IBA-Perseu, que tem a ver com tudo aquilo que são incidentes tipicamente simulados, em contexto de exercício, onde nós treinamos um conjunto de tarefas, não só de resposta das próprias equipas técnicas, mas também os nossos utilizadores. Para terem uma noção, nós, durante uma semana, lançámos 28 mil ataques de phishing. 28 mil mails que consubstanciavam phishing e validávamos quem é que abria, quem é que clicava, quem é que dava as credenciais e, no fim, para aqueles que infelizmente clicavam nesta coisa toda, aparecia um pequeno vídeo a explicar que tinham sido alvos de um ataque de phishing, o que é que fizeram mal, onde é que não deviam ter carregado e quais são as consequências. Oh, Nuno, mas isso era antes ou depois de o despedirem? Não. A ideia ali não é despedir. Não. Evangelizar não implica despedir. Implica que caiam dentro de um ambiente controlado, que é para quando se depararem com uma situação real, não tenham essa facilidade. Não é fácil, porque muitas das vezes, isto aconteceu uma vez, aconteceu duas, e é um bocadinho complicado. Nós o que é que tentamos fazer? Dentro destas pessoas há sempre alguém que ouve. E são montados um conjunto de mecanismos, nomeadamente a nível de infraestrutura técnica, seja no report do próprio phishing, que está disponível dentro do próprio e-mail, é carregar no botão, ou seja, não há a questão de mandar um e-mail para o SOC, temos um processo extremamente complicado para mandar um report, é simples, abrimos o e-mail, é phishing, eu carrego automaticamente. O assunto, o e-mail, de onde é que vem, todas as validações que depois são feitas por trás, foram identificadas a partir do momento que houve aquele clique. Isso depois é um trabalho técnico a posteriori. Nós, o que é que vamos tentar fazer? Vamos tentar validar quem é que clicou, quem é que deu essas credenciais, se deu ou não credenciais, se houve ou não interações. Muitas das vezes o que é que acontece? A pessoa recebeu o e-mail e ainda nem sequer o abriu. Automaticamente ele é eliminado. São criados filtros para aquele endereço, são feitas validações aos próprios servidores que fizeram o envio daquele e-mail e depois há uma troca de informação entre a comunidade de cibersegurança a dizer, atenção, estamos perante um ataque deste género, tal como do lado deles, quando eles detectam e nós ainda não conseguimos detectar, é uma coisa tão simples como, e vocês com certeza já terão recebido às vezes uma SMS a dizer assim, está aqui uma referência multibanco, se não pagar a luz, vai ficar sem nada. O que é que vocês fazem? Leem, isto é um ataque, portanto, nem vou ligar. Mas quantos de vocês é que vão reportar à EDP e dizer assim, olha, eu recebi, eu sei que isto é um ataque, é para vos avisar que há um ataque em nome da EDP. E esta comunidade é extremamente importante. E nós fomentamos que dentro da comunidade e dos nossos colaboradores, que haja esta troca de informação. Todos os nossos colaboradores são agentes de segurança. Por muito que não queiram, por muito que não saibam, pegar no telefone e reportar esta situação, estão a ser agentes de segurança. Não terem comportamentos, entre aspas, considerados fora das boas práticas, para não chamar outra coisa, estão a ser agentes de segurança. E dentro daquilo que é os vários processos, na questão da desmaterialização e daquilo que é a transformação digital, nós estamos a tentar que toda esta informação seja, primeiro que tudo, transformada em digital, para facilitar, porque tendo em conta também a nossa disparidade geográfica, acaba por facilitar muito aquilo que são os nossos processos, diminuir o tempo dos próprios processos, desmaterializar esses processos, acabar com o papel, dar validade jurídica à informação que nós guardamos internamente, informação e dados, garantir que, tanto sejam dados terrestres, sejam em transmissão e no próprio processamento dos dados, que são garantidas todas as condições de segurança,
e aplicar depois tudo aquilo que são as boas práticas do mercado. Não só olhando numa direção de uma 27001 ou de uma boa prática de uma framework internacional, tentar cruzar ao máximo aquilo que são as boas práticas de todos. Uma das coisas que nós fazemos internamente é pegamos nas várias frameworks, fazemos um cruzamento entre essas frameworks e aquilo que é comum a todas elas tentamos que seja mandatório internamente e todos os outros pontos vamos olhar ponto a ponto e tentar perceber qual é o valor acrescentado que vemos dali. A segurança não pode ser uma coisa disruptiva, não pode ser um empecilho para aquilo que é o funcionamento normal da organização, deve ser sim um alavancador, garantindo que tudo aquilo que nós fazemos é em prol do negócio, mas que é feito de forma segura, com validade jurídica e que estamos dentro daquilo que é aquilo que é expectável. Isso vai transparecer o quê? Confiança para a relação, seja ela comercial, seja ela para o consumidor final, a desmaterialização dos processos, que vai fazer com que essa relação seja muito mais rápida e que, quando um cliente está a falar com a EDP, ele sabe que o processo é seguro, que estão salvaguardadas todas as condições e que aquilo que ele está a fazer está devidamente salvaguardado por um conjunto de mecanismos e boas práticas que estão por trás e que o deixam descansado no momento do processo. Sem dúvida. Tiago, já te chamando aqui também para isto, falando de cintos de segurança e também falando da parte dos cintos de segurança que o Nuno disse. Então, não combinamos. Não, eu sei. Nós não falámos antes disto, não. Dos cintos de segurança que o Nuno referiu, mas aqui queria também, esta parte acho que é também familiar, tendo em conta que também estás a frequentar o mestrado em cibersegurança, mas aqui basicamente também queria que tu desse a tua opinião sobre estas questões, ou seja, esta transformação digital, estes benefícios que advêm da transformação digital. Eu aqui queria invocar o exemplo da Matriz Auto, que foi um exemplo com que nós contactámos de forma direta e que teve um impacto não tanto também com o cliente final, mas também com os vossos funcionários, com os vossos vendedores, e queria também perceber como é que foi esta adoção e como é que foi esta experiência da Matriz Auto, nomeadamente dentro do Grupo JAP. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Eu não posso deixar de pegar aqui nas palavras do Nuno, porque, efetivamente, nós falamos todos de ser uns agentes de segurança, mas cada vez é mais difícil o sermos, e isto é muito importante que seja dito, inclusive por nós mesmos. Nós vemos diversos casos que, se calhar, até nós cairíamos, e até nós que temos alguma preocupação com a segurança. Tivemos há cerca de um mês um deepfake, que nós até já falamos um bocadinho aqui dele, porque falamos mesmo a Abreu falou da autenticação por videoconferência, e nós vimos um CEO a pedir a um CFO uma transferência de 26 milhões de dólares, que em parte foi feita, isto foi há pouquíssimo tempo, e foi um deepfake que cada vez mais, ou seja, a tecnologia avança efetivamente tão rápido que às vezes é muito difícil acompanhar, e eu acho que cada vez é mais difícil nós sermos estes primeiros agentes de segurança, por isso é que também fazemos, como o Nuno, vários testes, tentamos efetivamente que as pessoas tenham este primeiro, sabem que são eles o primeiro ponto de entrada, e muitas das vezes não querendo ser disruptivo, mas acabamos por afetar muito o negócio, porque as nossas contas acabam na dark web e etc, e muitas das vezes temos que impactar o negócio diretamente, aconteceu há bem pouco tempo, e com impactos substanciais na nossa operação e com impacto direto no nosso cliente final, que é efetivamente o que nos preocupa. Bem, o Grupo JAP tem várias marcas, fizeste questão de referir que são muitas empresas, o Miguel disse isto porque nós compramos uma série de certificados qualificados, então ele sabe quantas empresas é que são, porque senão não o diria. Nós temos várias empresas e cada uma destas empresas que nós temos, nós preocupamos-nos efetivamente com a parte do cliente final, Customer First, sempre, ou seja, nós ouvimos falar aqui muito da questão interna, claro que ajudou na questão interna, a eliminação do erro, a eliminação do papel. Nós tivemos o nosso supplier de impressoras a perguntar se a impressora estava aparelhada, porque de um momento para o outro a quantidade de folhas emitidas foi drasticamente diminuída, mas acima de tudo a experiência do cliente, e nós gostaríamos muito que fosse 360, mas infelizmente não é, gostaríamos muito que fosse completamente digitalizada e completamente feita para ele ter uma experiência do cliente. Nós temos que perceber que o Grupo JAP também está no mercado automóvel, não só, tem outras empresas, também broker de intermediação de crédito e empresas tecnológicas, mas na parte do carro temos que perceber que ainda hoje em dia, numa faixa etária muito específica, cada vez mais longa, como aqui o Nuno referiu, ainda é uma experiência, ainda é um ato muito emocional a compra de um carro.
Se formos falar com uma pessoa de uma faixa etária muito mais nova, quase que o carro já não diz nada, é um meio de ir ao ponto A a um ponto B, mas o carro ainda é uma compra emocional por muitas pessoas. E nós queremos fazer que essa experiência seja ainda melhorada com a experiência de ele não ter que estar a assinar uma quantidade de papéis, não ter que amanhã procurar a pasta, como o Miguel dizia há pouco, onde é que está o arquivo do meu carro ou do que é que fiz. E então foi nessa vertente mais que nós quisemos adotar a estratégia da assinatura grafométrica. E o impacto que isso teve e qual foi a aceitação dos vossos vendedores? Porque, do que eu entendi, de alguns vendedores que fui falando, porque nós fomos verificar no OC como é que estava a correr a implementação, mas percebemos que muitos deles manifestavam que facilitou e muito o processo de venda. Obviamente podemos aqui abrir também um bocadinho de espaço, Tiago, para falarmos de uma questão que nós temos chorado no ombro um do outro, que é o facto de, para já, é impossível, mas aqui devíamos ter aqui outros membros do Governo, é impossível termos uma venda de carro completamente online, porque há um bottleneck no final em que nós queremos poder o documento único e não o podemos fazer de forma online. Isto é algo que nós temos chorado em conjunto, mas Tiago, aqui basicamente o que eu queria perceber é dos teus vendedores, dos vendedores da matriz e não só, como é que foi a reação e que benefícios é que eles tiraram desta digitalização? Pronto, isso quando falei do CX360, falei exatamente do que é um bottleneck, que inclusive não aceitam nem que seja assinado com o certificado qualificado da própria pessoa e não é aceito pelas operadoras, o que não faz qualquer sentido, na nossa opinião, mas também ainda não conseguimos chegar, um bocadinho com o que o Ricardo disse, a uma aceitação também na parte do crédito automóvel, que é uma grande fatia do nosso mercado, em que nós conseguimos fazer isto 360. Felizmente já temos muitas operadoras em que trabalhamos na parte da assinatura digital, mas temos outras que ainda não conseguimos chegar lá, infelizmente, que muitas das vezes, por falta desse, ou por causa desse bottleneck, até são colocadas um bocadinho de parte, e acho que isto faz parte de todos nós, percebemos que temos que empurrar um bocadinho para sermos todos mais digitais. Relativo aos nossos comerciais, contrariamente ao que o Ricardo referiu, foi muito bom para os nossos comerciais, teve uma aceitação fantástica para os nossos comerciais, porque eu não vou falar dos nossos comerciais, mas os comerciais em geral têm uma particularidade que é onde é que eu ganho com esta implementação. E efetivamente para nós eles ganharam efetivamente muito, porque eles deixaram de ter que imprimir todos os nossos papéis que tínhamos, e atenção que ainda são muitos. Na parte de um contrato de financiamento às vezes pode atingir as 50 páginas, cada pessoa tem que rubricar e depois assinar no fim, por isso estão a perceber onde é que estamos a falar, mas mesmo só na parte de uma compra que não tem financiamento, também tinha lá alguns documentos que eram preciso assinar, imprimir, depois colocava o cliente para assinar, pegava nos documentos, colocava na impressora, submetia no sistema, submetia para validação do sistema, e isto era um processo em que o nosso vendedor se queixava efetivamente muito. O Miguel acompanhou-nos o nosso processo e, efetivamente, nós também temos algumas pessoas que são retrógradas, mas que não tiveram sequer hipótese de as serem, porque os outros empurraram de tal maneira que eu acho que a aceitação foi fantástica. Para terem uma pequena noção de todas as que nós consideramos aceitáveis à assinatura, porque nós não temos uma assinatura qualificada, nós temos mais de 90% são as assinaturas por biométrica. Em geral, estamos a falar de 70%, o que a nós já nos... Só a questão de evitar o erro, evitar que o processo não esteja lá. Amanhã queremos aquele processo, não sabemos onde é que está, é espetacular. Sem dúvida. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que foi a faixa etária. Nós não tivemos muitos problemas com isso. Nós não obrigamos, como algumas instituições que eu ainda presenteei, há bem pouco tempo, a assinar biometricamente. Se a pessoa se rejeitar a assinar porque não sente confiança, não está, não sei o quê, o nosso cliente tem sempre razão, como nós costumamos dizer. Então nós vamos imprimir o arquivo físico, damos para ele assinar, e ele assina e coloca. Quando nós fizemos um dos rollouts numa das nossas Carbis, nós tínhamos um processo de acompanhamento do Go Live, ou seja, todas as assinaturas naquela primeira semana, naquela concessão, são acompanhadas pelo nosso IT Business, que chega lá, vai acompanhar. Se o vendedor não tiver muito à vontade, ainda fazemos nós questão de explicar ao nosso cliente porque é que o estamos a fazer, o que é que aquilo significa, e essa parte foi muito importante. A primeira que tivemos numa das nossas concessões, tínhamos uma pessoa com já alguma idade, e eu tive uma das minhas pessoas a dizer: se calhar é melhor não ir lá, porque esta pessoa de certeza que não vai aceitar assinar biometricamente.
o Nuno está aqui ao meu lado, não vai gostar muito do que eu vou dizer, a pessoa tinha acabado de sair de uma loja da EDP, assinando o contrato físico e dando-nos parabéns pelo nosso processo digital. Era uma loja que ainda não tinha lá chegado. Então, eu percebo. Por isso Eu disse foi... isso ao Tiago, mas eu não acredito. Não, mas, Ricardo, voltando aqui a trazer um bocadinho, estou a ver que estás sozinho aqui no meio. Então, recursos humanos, muito bem, grupos já para os vendedores, tudo muito bem, colaboradores da EDP aceitaram muito bem e beneficiaram, só no Montepio houve aqui alguma resistência a esta mudança. E isso leva-me aqui a uma questão que era... basicamente, já explicaste de uma forma muito ligeira, mas basicamente o que é que vocês fazem a nível de ações? Já sabemos que a formação é importante, mas que ações é que vocês estão a fazer internamente dentro do Montepio para o contínuo desenvolvimento desta cultura organizacional voltada para esta transformação digital que vocês de facto já avançaram, mas com certeza que se têm esses problemas de aceitação internos, há ações com certeza que estão a ser feitas do vosso lado. Certo. A questão coloca-se, sobretudo, a primeira coisa que nós estamos a fazer, e que já fazemos há algum tempo, é trazer a simplicidade que queremos para o cliente, trazê-la para dentro. E, portanto, quanto menos fricção existirem na forma como se fazem as coisas, torna-se mais simples, mesmo quando se faz a transição de uma forma mais manual, se quisermos, para uma solução mais eletrónica ou mais digitalizada. Essa é a primeira coisa que fazemos. A outra iniciativa que estamos a fazer com as equipas comerciais, e para ficar claro aqui, quando eu coloquei a questão das equipas comerciais são uma dificuldade, porquê? Porque as equipas comerciais são elas que vão vender a nossa plataforma. Portanto, não é uma questão de vender a assinatura eletrónica, vender a identificação, é vender a nossa plataforma. Até porque todos aqueles que utilizam a nossa plataforma, a nossa solução, não querem outra coisa. A questão que se coloca é que as equipas comerciais, como de alguma forma acabam por ver a tecnologia como uma forma de eu perder a relação com o parceiro e não com a forma de eu ganhar mais tempo por outras coisas que eu posso me relacionar com esse parceiro, veem isso como um óbice à relação. E aí o que nós temos vindo a fazer é muito simplesmente ir com as equipas comerciais, e eu faço isso muitas vezes, ir com as equipas comerciais junto aos nossos parceiros, intermediários de crédito, fazer a formação prática, envolver a equipa comercial e depois fazer esse acompanhamento. E, de alguma forma, vamos prestando confiança tanto ao nosso parceiro, mas, sobretudo, ao nosso comercial, ou ao nosso representante, que vai sentindo confiança na utilização por parte do parceiro. Naturalmente que isto, verdadeiramente, não são processos fáceis. Agora, a evolução tem sido positiva. Não tão rápida como foi, por exemplo, nas equipas comerciais nas áreas do consumo. Comerciais das áreas do consumo foi a coisa mais simples do mundo. Como vos disse, 10 meses, chegámos acima dos 90%. Agora, internamente, ainda um pouco internamente, nomeadamente nas áreas de gestão de cliente, o que é importante aqui é integrar estas soluções nos processos. Aquilo que as áreas internas menos gostam é saltar de aplicação para aplicação. Se as áreas internas de contact center estão no CRM, estão no Dynamics, por exemplo, e depois a seguir têm que invocar um serviço para mandar para o cliente através de uma plataforma, não sei o quê, para depois a seguir receber e têm que fazer o attach do documento no CRM, etc. Portanto, nós começamos assim, porque ao fim e ao cabo nós queríamos começar rápido, porque o mercado queria assinatura eletrónica e identificação. Portanto, tínhamos que começar rápido, começámos coxo, como é normal. Hoje em dia temos tudo isto a começar, alguns já bastante integrados, outros completamente integrados. Portanto, na prática, estamos no SRM e queremos que um cliente assine um determinado documento com uma alteração de uma instrução bancária, uma instrução de permanente transferência, chamada SEPA, já sai diretamente da nossa estrutura de CRM, direto para o cliente, com um processo de assinatura pelo depois. E quando chega, está verificado, assinado e tagado como assinado eletronicamente, para depois fazer a preservação. Esta é a forma com que nós conseguimos encontrar, portanto, mais do que a formação, porque, como o Nuno dizia, a formação é importante quando nós a aplicamos na prática. Não é? De resto, juntar as pessoas, seja à distância, seja na presença, com formação, isso não serve para nada. Desculpa, não serve para nada. Okay? O que serve é on-job, é ter as condições para que as pessoas saibam de forma integrada e de forma simplificada, não ter que ter mais trabalho com isso, mesmo sabendo que no final até tinham menos, mas não ter mais trabalho com isso, estando integrado. Aquilo torna-se tão simples como a maioria das pessoas dentro do Montepio Crédito devem ter conta no Facebook ou outra coisa qualquer, eu não tenho, mas a maioria deve ter. Portanto, aquilo que eles querem é simplicidade, não é? Portanto, a lógica é a mesma.
E é isso que nós temos vindo a fazer. Esforço. Acrescentar uma coisa. Uma das coisas que nós fazemos muito é, dentro da equipa de segurança, fazemos muitas das vezes pequenas demonstrações. Estamos a falar de 1 hora, online, a seguir o almoço, que é para terem sono, ou seja, há a perfeita noção que depois é difícil arrancar e digo assim, então vou aqui ouvir um bocadinho e depois já vou pegar no trabalho. E isto acaba por funcionar. E aquilo que muitas das vezes acontece é que eles começam na perspectiva, isto vai ser uma seca, e nós o que vamos fazer é o quê? É uma pequena demonstração de uma determinada ferramenta a trabalhar. E o que é que fazemos? Mostramos a simplicidade do processo. Sem muitos mimimis, porque senão compravam um gato gago, e aquilo que põe é este ponto, a seguir é este, a seguir é este, este. No fim está feito. Porque a maior parte das pessoas nunca pegou, tem aversão a pegar, acham aquilo que é um bicho para campo. É muito complicado, e aquilo é muita tecnologia, e depois, quando vem a coisa a funcionar, torna-se completamente diferente. A aceitação é outra completamente diferente. Já para não falar que, dentro daquilo que são as nossas medidas de segurança, nós, naquilo que é o Security by Design, e eu faço muito esse acompanhamento, desde que se começa a falar num determinado projeto até que ele é entregue no fim, nós utilizamos muitas metodologias ágeis, e não a gestão de processos normal, e nem a gestão de projetos normal. Abordamos muito esta questão da abordagem de gestão ágil. Porquê? Porque nós vamos fazer o quê? Vamos perguntar a quem vai trabalhar com aquilo o que é que quer, como é que é mais fácil trabalhar, o que é que era bom eles terem para desempenhar melhor, para levar menos tempo, para alavancar a sua atividade diária. E aquilo que é desenvolvido vai muito de encontro àquilo que são as necessidades do mercado, entre aspas, dos colaboradores, inclusive dos próprios clientes, daí aquela questão dos inquéritos. Às vezes coisas tão simples, fazem um inquérito, para fazer 2 perguntas. É importante ter essas 2 perguntas, porque se estiver acima dos 90% é porque aquele processo que lá está é bom. Se estiver ali nos 50% é porque alguma coisa se passa. Se estiver aí abaixo, é para mandar abaixo fazer de novo, porque alguém errou ali muito profundamente. E a metodologia ágil vai permitir o quê? Que nós, à medida que vamos desenvolvendo o processo, vamos mostrando os bocadinhos que já fizemos. E digo assim, olha, tem aqui o site qualquer coisa, tem aqui, olha, a sua ordem de trabalho para ir fazer uma reparação qualquer, vai sair com esta informação. Chega, é fácil de consultar, percebe tudo, o que é que devia de aparecer à frente e atrás, e depois, inclusive, dentro daquilo que é as áreas do compliance e do jurídico, é qual é a informação que lá vai disponibilizada. É necessário e suficiente? O princípio da minimização está garantido? E tudo isto acaba por ser cruzado. A solução final, nós tentamos que seja o melhor de todos os mundos. Muitas das vezes não é possível. Mas queremos é que aquela solução foi gerada com o contributo de toda a gente, vai tentando agradar a gregos e a troianos, que muitas das vezes não será fácil, mas não é algo que é feito inicialmente, é desenvolvido às escondidas de toda a gente e depois, no fim, acaba por não ser nada para ninguém. E é por isso que muitas das vezes este tipo de soluções nasce e morre-se imediatamente a seguir, porque aquilo não é nada que traga valor. E se não trouxer valor, não serve para a organização. Portanto, deve ser automaticamente retirado. Daí é importante as tais 1, 2 perguntas nos tais inquéritos, que muitas das vezes são importantes. Portanto, olhar ao processo, ver se ele é útil, se traz valor, ok. Se não é mandar abaixo e começar a seguir outra vez. Ir à procura de outra coisa que sirva. Porque aquela, temos a prova que não serve. Muito bem. Susana, falando aqui dos gregos e troianos, ficando aqui nesta questão que o Nuno falou, mas basicamente a Jerónimo Martins, em termos de colaboradores, já passou dos 35 mil, portanto não deve faltar gerações, idades e tudo, da forma como olham para esta desmaterialização. Mas aqui, um bocadinho do encontro à pergunta que eu fiz ao Ricardo, apesar de ter percebido que, do parte dos colaboradores de Jerónimo Martins, até foi bem aceita a solução, mas o que eu queria perceber era, do lado de Jerónimo Martins, porque até nós, enquanto prestador de serviços que estamos a colaborar com a Jerónimo, temos tido outras áreas da Jerónimo Martins que têm manifestado interesse de desmaterializar. Aqui a pergunta era um bocadinho exatamente como fiz ao Ricardo, ou seja, qual é o que é que a Jerónimo Martins está a fazer neste momento, ou seja, como é que a Jerónimo Martins está a olhar para o futuro disto na área da transformação digital e que tipo de ações é que estão a ser feitas. Eu percebo que é um grupo muito grande, que muitas vezes que cada qual tem o seu ritmo e a sua forma de andar, mas aqui era basicamente perceber como é que isso está a ser pensado na Jerónimo Martins, tendo em conta que é um grupo com muitos funcionários, com diferentes, com certeza com diferentes gerações, como é que vocês estão a olhar para esta transformação digital e como é que a nível do grupo passam esta cultura
para os vossos colaboradores? Na minha opinião, a adoção de qualquer mudança implica que as pessoas percebam o que é que têm a ganhar, como também já foi dito. E a partir do momento em que conseguimos mostrar aos vendedores, às diferentes equipas, aos colaboradores, às pessoas que vão entrar, o que é que elas têm a ganhar com optarem pela assinatura digital, em vez de ser uma assinatura em papel, a adesão é logo muito superior e não temos questões. O meu objetivo ou o meu sonho em termos de digitalização era deixar de utilizar papel. Claro que o caminho, e eu só falo por recursos humanos, apesar de saber que há outras áreas envolvidas em processo de desmaterialização, o caminho é enorme, porque também já foi aqui referido, mas em todas as áreas há a legislação que nos impede de sermos completamente autónomos em diversos processos e podermos digitalizar tudo, mas o meu sonho e para onde a empresa quer ir e a estratégia a seguir é deixar de ter papel e desmaterializar tudo em termos de recursos humanos. A nível de recursos humanos, isso, voltando àquela questão de porque é que começarmos nos recursos humanos, mas a Jerónimo Martins foi de alguma forma pioneira, foi um processo que começou em 2016 a olhar para isto, mas foi escolhido o Departamento de Recursos Humanos para se iniciar esta desmaterialização por algum motivo? Foi porque é o que tinha mais papel? Porque a pessoa que lá estava tinha essa visão. Lá está. Porque a pessoa que lá estava tinha essa visão e porque era um constrangimento gigante. Exatamente. Nós temos, é um setor com muita rotação, admitimos milhares de pessoas por ano, porque temos sempre pessoas a entrar e a sair, é uma característica do setor, e portanto só em papel e no processo que começámos era um constrangimento gigante e portanto numa ótica de pensar mais à frente e como é que se avança para o futuro, hoje, se começássemos hoje, se calhar já tínhamos simplificado algumas coisas, na altura era diferente, mas eu acho que a evolução está sempre a acontecer todos os dias e todos os processos estão a ficar mais simples. Portanto, eu acredito que no futuro será tudo mais simples nas diversas áreas. Exato. Tiago, pegando aqui no que a Susana falou, e aqui estamos a falar de uma pessoa que estava no departamento e que, de facto, que quis fazer esta desmaterialização efetiva e levou e movimentou tudo o que havia para movimentar e conseguiu. Isto no grupo do vosso tamanho, com tantos administradores e com tantas empresas, torna-se ainda um desafio maior. Aqui a questão era, dentro destas questões que estamos aqui a levantar, já falando um bocadinho em termos de cultura organizacional, tem que haver sempre alguém que leve o processo avante. No teu caso, no caso do Grupo JAP, como é que isso tem surgido internamente? Ou seja, são diferentes áreas que decidem que querem desmaterializar ou é mesmo uma cultura de grupo em que é o digital by default e depois cabe chegar ao interlocutor certo e que esse seja capaz de levar à frente? É exatamente assim. Nós desde 2016 temos cerca de 6, 7 projetos anual para a questão da transformação digital. Quisemos ser os primeiros em Portugal a conseguir fazer a compra de um carro e a entrega completamente 100% online, o que nos deu bastante jeito na parte de Covid, que ninguém estava a contar e nós efetivamente já tínhamos algo preparado um bocadinho diferente, mas é cultural do grupo, ou seja, é mesmo a nível de board que estes agentes de mudança percebem efetivamente onde é que queremos estar. Porque hoje em dia é muito difícil falarmos de eficiência se não falarmos de tecnologia. É muito difícil, é impossível. Ou seja, e todos temos que perceber isto, que não há possibilidade de não irmos atrás. Nós temos é que ter noção que estamos muito atrás e que temos que tentar andar mais rápido que os outros para conseguir chegar mais perto daquilo que é. E efetivamente há aqui um constrangimento que não é muitas vezes falado, mas já foi aqui abordado, que é a cultura também de Portugal, a cultura de nós, a cultura dos portugueses. E muitas vezes não nos permite, ou seja, para terem uma pequena noção, quando saiu a chave móvel digital, que todos nós temos um certificado, se calhar pouquíssimos nós a utiliza e efetivamente faz o usufruto dela, ainda que ela seja livre e não tenha custos.
é que nós fizemos um inquérito aos nossos clientes, porque são efetivamente quem precisam. E temos que perceber que às vezes eles ainda não estão lá. Ou seja, nós quisemos colocar todas as nossas plataformas, sites, etc., com autenticação pelo EGOV, pelo cartão, assinatura digital ou cartão mesmo. Já tentamos em 2017, para terem noção, tínhamos lá, ainda temos uma série de leitores de cartões que estão lá parados porque não tiveram utilidade, porque o nosso consumidor ainda não está nessa fase de matura, ainda não entende o porquê, maturidade, exatamente, ainda não entende o porquê de ter que fazer aquilo. E isso às vezes limita-nos um bocadinho. Hoje em dia, se eu tivesse nos meus sites onde já é possível fazer a compra através da chave móvel digital, eu não precisava que eu assinasse nada. Eu tenho efetivamente tudo o que preciso para garantir, primeiro, a autenticidade dele, porque efetivamente é ele. Tenho certeza que os dados são os mais corretos, estamos aqui a falar da data de nascimento e etc. Mas nós percebemos qual era o investimento que tínhamos para fazer para tornar isso, fizemos um inquérito pelos nossos clientes todos e percebemos que estamos em 2024, isto foi feito há 6 anos atrás, ainda não estamos lá. Para nós dizemos aos nossos clientes, olha, usa a chave móvel digital ou faça a autenticação com a chave móvel digital, que o seu processo é automaticamente feito, não tem que nos dar muito menos dados do que o que nos dá hoje. Nós temos a certeza dos dados, porque é fácil, nós falamos de fazer uma compra online. Toda a gente mete lá os dados. É muito fácil eu me enganar a escrever uma letra. Não fazem ideia a carga de trabalhos que isto dá quando nós fazemos um DUA que está errado. Mas o DUA é feito manualmente. A caligrafia de toda a gente, a minha então é péssima. Por isso é que eu não faço nenhum. Porque se fizesse, se calhar todos os carros tinham que fazer segunda vez, e isto estamos a falar de tempo, estamos a falar de custos, e estamos a falar, acima de tudo, que a experiência do nosso cliente não vai ser boa. E, efetivamente, nós temos que ponderar muito bem a questão da transformação digital, para onde é que queremos ir, sabemos que temos que correr atrás, mas muitas das vezes depois temos o travão que nunca pensámos que iríamos ter, que são as pessoas que efetivamente temos como clientes e que fazem que a nossa organização seja rentável e fiável. Exatamente. Isto é um desafio, certo, Nuno? É um desafio, esta questão que o Tiago estava aqui a falar, mas também os desafios geralmente também abrem oportunidades. Okay? E aqui queria já alavar para começarmos a falar um bocadinho mais do futuro, e também te queria perguntar exatamente a nível destes desafios que foram aqui identificados. Acho que são de conhecimento geral que eles existem e têm que ser de alguma forma contornados, mas há oportunidades. E era sobre as oportunidades desta desmaterialização que isto nos traz, de oportunidades, nomeadamente para o grupo EDP, mas as oportunidades acho que são transversais. Eu iria começar por aquilo que é não só a celeridade dos próprios processos, a desmaterialização dos próprios processos e, acima de tudo, a segurança dos processos. E a segurança dos processos vai bater aqui em várias coisas. Pegando naquilo que ele estava a dizer, a qualidade dos dados recolhidos é essencial. O meu nome, por exemplo, é Góis. É Góis com E. Já aparece Góis com I, Góis com acento no O, Góis sem acento no O. Há uma quantidade enorme de variações que muitas das vezes na própria adaptação da aplicação, se ela pode ou não pode levar acentos e por aí afora, dá aqui muitos problemas. A questão das cedilhas. Se os dados forem recolhidos de forma automatizada, não há engano. Eles são recolhidos tal e qual como estão no registro e não há dúvidas sobre aqueles dados recolhidos. Há qualidade dos dados by default. Pegando naquilo que é a nossa perspectiva e olhando para isto de uma forma mais pragmática, nós tentamos uma abordagem que seja o mais holística possível. E começamos a nossa abordagem naquilo que é o Security by Design, que é a minha responsabilidade internamente, em que não é na altura em que vamos começar um determinado processo que vamos começar a falar de segurança. É quando começamos a falar num determinado projeto. Seria interessante termos o software X para fazer a atividade de qualquer coisa. Vamos ali ao bar, vamos trocar aqui só 2 ou 3 galhardetes para tentarmos perceber. Neste momento, nós já estamos a introduzir segurança. Porque eu já estou a dizer, atenção, vais ter dados pessoais, vais ter que ter esta e esta preocupação. Vais ter que garantir este conjunto de requisitos. Onde é que vais armazenar? Tem que ser espaço europeu, tem que cumprir com os requisitos da GDPR, salvaguardar dados a terrestre, salvaguardar a transmissão. Como é que vais fazer o controle dos acessos? Qual é a quantidade dos dados? Quem é que vai e quantas pessoas vão ter acesso? Ainda não escrevemos nada. Estamos só a trocar galhardetes. A seguir vamos fazer uma pequena análise de risco, que é uma coisa muito simples, para tentarmos perceber, dentro daquilo que seja o Privacy by Design, que tem um conjunto de documentos próprios internos, com os quais nós vamos trabalhar, para tentarmos aferir
perante o que é que estamos. E a seguir vamos criar um desenho que vai traduzir para um esquema, um diagrama de blocos, seja aquilo que vocês entenderem, o que é que nós vamos fazer. Quem é que se vai relacionar com quem, como é que vamos aceder aos dados, quem é que vai, através das várias APIs, aceder ao quê, como é que eu consigo minimizar este acesso. Eu não vou aceder a uma base de dados na totalidade. Se a API X só precisa ter acesso a 10%, eu vou criar uma view daquele bloco de dados todos que vai ter única e exclusivamente os dados que ele pode ver. Minimização, necessidade de saber e um conjunto de coisas que aqui estão. A nossa grande preocupação é muito simples. Nós trabalhamos com 3.3. E há outros 3, que esse aí vocês vão logo perceber que se eu disser necessário, adequado e proporcional, em linguagem jurídica, toda a gente percebe. Agora, do nosso lado, na área da segurança, nós preocupamos com 3.3, como eu ia dizer. Disponibilidade, integridade e confidencialidade são os 3 pilares da segurança de informação e tudo aquilo que nós fazemos é para garantir estas 3 coisas. E associado a isso, que é aqui que entra depois todo o trabalho da Digital Sign e todo este trabalho colaborativo, são 3 A's, que é a autenticação, a autorização e toda a parte da accounting ou auditabilidade, que não terá uma tradução direta para aquilo que será o português, em que eu me vou identificar ao sistema e a forma como eu me vou identificar ao sistema eu tenho que garantir, dependendo da criticidade da aplicação, seja aquilo que for, que eu tenha que dizer quem sou eu e com que grau de certeza eu tenho que dizer que sou eu. Podemos chegar ao facto de ter que ser com cartão, com certificado, com o PIN, com multifator de autenticação, garantir tudo isto. E eu tenho que me conseguir autenticar, provar quem sou ao sistema. O sistema, com base nesta informação, vai ver quais são as autorizações que eu tenho. Aos tais dados a que eu vou ter acesso, não há totalidade, e pegar nos tais princípios que lhe estão associados, que o princípio da minimização, necessidade de saber e por aí afora. E no fim, e esta não menos importante, para mim é até das mais importantes, que é a garantia que tudo aquilo que o utilizador faz, leia-se, o utilizador, independentemente de qual é o seu rol, função, aquilo que está a fazer, tudo o que é feito tem que ser registado. Nós temos que ter a capacidade de, do tempo A até ao tempo B, temos que contar a história, com todos os pormenores. E temos que ter a garantia que estamos a registar tudo. Se não conseguimos fazer, vamos ter falhas de segurança. E isto passa completamente ao lado daquilo que é o utilizador, que é a responsabilidade de quem está por trás, é a responsabilidade dos sistemas. Portanto, vejam a complexidade daquilo que está por trás e vejam a simplicidade com que nós queremos pôr à frente do cliente. O cliente é fazer 3 cliques, chegar à informação que ele quer e conseguir fazer a ação, consulta, pedido de serviço, inscrição no serviço, assinar um contrato. Mas por trás existem um conjunto de mecanismos altamente complexos, mas que são necessários. Garantir os tais 3 pilares da segurança da informação é fundamental, é mandatório. Tudo o resto são acessórios, existem outros tantos, mas não vamos agora aqui referi-los, senão estaríamos aqui até à meia-noite. Mas o principal objetivo é conseguirmos garantir que o utilizador pode fazer de forma segura, está salvaguardado, mas também poder-lo responsabilizar sobre aquilo que ele está a fazer. Ele tem que ter a segurança que, ao fazer aquilo, que é tão ou mais seguro que assinar no papel. Ele tem que ter a segurança de, ao aceder a um determinado documento, a um determinado contrato, que está a fazê-lo com a mesma validade jurídica, que muitas das vezes não lhe é explicado, é fácil, é mais rápido, desmaterializa, e ele tem que ver valor naquilo que está a fazer. Eu não teve que ir ao stand, não teve que ir fazer uma validação, não teve que levar documentos, depois vão tirar fotocópias e tal, pegando naquilo que eu já estava, só para terminar, que já que toquei na fotocópia, que é muitas das vezes, grande parte da entropia associada a estas questões é não se explica porque é que mas porque é que eu tenho que dar estes dados? Eu agora vou dar o meu cartão de cidadão, o que é que eles vão fazer com o meu cartão de cidadão? Mas eu tenho lá um conjunto de coisas, e depois e os códigos? Ninguém certificados para uma parte das pessoas, pronto, continua a ser. É os códigos, o que é que lá está? Sim, isso me tiram aquilo. Muitas das vezes não explico, olha, nós vamos tirar o nome, o número fiscal e tal, que é para conseguirmos garantir o documento X, Y, Z, passar a fatura, ficar associado à garantia.
Porque muitas das vezes, mesmo às vezes, quando estamos a preencher um formulário muito simples online, tem lá uma quantidade de informação. E que se nós formos um bocadinho objetivos e pensarmos para que é que me estão a pedir e este dado, em específico, vai contribuir para o quê neste processo? 95% dos formulários não explica, não dá justificação, nem se percebe muito bem para o que é que lá está. Pegando nisso, Nuno, e essa questão que estás a falar, vai-nos introduzir aqui o IEDAS, precisamente. Porquê? Porque o IEDAS, e agora vou aqui passar esta questão mais para o Ricardo Ribeiro, estás a ver? Já chamei Monteiro ao Ricardo 4 vezes. Mas pronto, mas basicamente o que é que acontece? Nós quando temos, imaginem que eu quero ir a um evento e que esse evento é para maiores de 18. Até que ponto é que eu sou obrigado a mostrar o meu cartão de cidadão, que tem lá todas as minhas informações, tenho o meu nome completo, tenho o meu contribuinte, para que é que eu tenho que mostrar isto tudo? Basicamente o que se pretende e que este IEDAS vai trazer é credenciais, ou seja, o que é que eu preciso de mostrar para entrar num sítio em que me obriguem a ter 18 anos? Preciso mostrar a minha data de nascimento, não preciso de mostrar nada mais, ok? Portanto, e é isso que eu vou mostrar. Se eu tiver uma wallet, eu vou pedir a credencial da data de nascimento, mostra quem de direito, essa pessoa valida e deixa-me entrar. Não preciso de mostrar mais nada. E aqui traz-nos, Ricardo, porque até era o tema base desta conferência, que é o IEDAS 2.0. Eu queria te chamar, já dada a experiência e o facto de estares muito ligado a estas questões, quais são os desafios, de facto, e oportunidades que identificas na transformação digital em curso na Europa, essencialmente no teu setor, que é o setor financeiro, aliado a esta nova identidade digital europeia que vai ser potenciada pelo IEDAS 2.0, e digo vai ser porque hoje é precisamente a data em que está a ser o debate sobre este IEDAS 2.0 e amanhã vai passar a votação. Portanto, Ricardo, era esta a questão que eu te queria colocar. Excelente, Gustavo. Eu há anos que ambiciono para que isto aconteça. E eu diria que qualquer um de nós ambiciona que isso aconteça. Na prática, se olharmos um pouco para aquilo que é a nossa vida, a nossa jornada de vida, nós colecionamos eventos. Não é? Começamos pelo nosso evento primeiro, que era, para alguns de nós que já têm alguma idade, a cédula de nascimento. Portanto, vamos juntando credenciações, se quisermos, eventos nas nossas vidas. E os eventos, os diplomas estão lá em casa, para quem gosta muito, põe num quadro e espeta na parede, outros não. Outros vão colecionando o cartão do... Eu não percebo nada de futebol também, mas vão cartão de sócio disto ou cartão de sócio daquilo. Vamos colecionando um conjunto de atributos da nossa vida. E a questão que se coloca é que todos esses atributos estão perdidos, em primeiro lugar, nem sempre alvo de prova ou contra-prova. Quantas vezes nós não precisamos de um processo de recrutamento validar a nossa competência académica e para isso precisamos de pagar uma pipa de dinheiro à universidade em que fizemos para nos dar algo atualizado sobre as nossas qualificações, ou então temos que ver onde é que está lá espalhado em casa um papel que é muito fácil de adulterar, ok? E assim sucessivamente. E portanto, este conceito de wallet digital vai permitir com que nós consigamos ter a nossa jornada de vida, ao longo das nossas vidas, numa lógica desmaterializada e acreditada, ou seja, são as entidades que emitem esses documentos, seja a nossa identidade civil, sejam outras que vão a todo momento validar, quando necessário, comprovar que sou sócio daquele clube, ou que tenho uma licenciatura em X, ou que a minha identificação é Z. Portanto, é isso que vai, de alguma forma, permitir esta wallet digital. Mas mais do que isso, mais importante do que isto, não é como é que nós agregamos e não é como é que, de alguma forma, todo este processo de interoperabilidade funciona para validar as nossas credenciais. O mais importante disto é que eu vou um bocadinho mais à frente, Miguel, do que fostes, que é, mais do que eu não ter que utilizar o meu cartão de cidadão para provar a minha idade, eu também não tenho que dizer qual é a minha data de nascimento. Essa é que é a grande questão. Portanto, eu na prática, o que eu vou é, de forma interoperável, transmitir à outra entidade que eu sou maior de 18. Porque o requisito que me estão a solicitar é se eu sou maior de 18 ou não sou maior de 18. Agora, isto traz um panorama extraordinário para os serviços financeiros. Porque os serviços financeiros,
partem de uma base de identificação, mas também partem de uma base de documentação necessária para comprovar um conjunto de coisas. Para comprovar a solvabilidade, para comprovar os rendimentos, para comprovar a morada. E tudo isto está na nossa wallet, ou estará, se tudo correr bem, na nossa wallet. E a questão que se coloca, e este é que vai ser o grande desafio, as instituições financeiras de crédito e os bancos têm que se preparar para este contexto, e não são os bancos como outras entidades, mas os bancos em particular, e a área, e nomeadamente a área do healthcare, ou seja, a área que é uma área para a qual eu estou a fazer doutoramento, um bocadinho diferente disto, mas a questão que se coloca aqui é que os bancos estão habituados a receber dados que depois, nos seus sistemas, trabalham outras informações. Mas no fim do dia, o que é que eu tenho que provar quando eu estou a fazer um crédito? Primeiro, tenho a idade igual ou superior àquela que está na ficha de produto. A ficha de produto diz que eu posso fazer um crédito acima de 21 anos. No limite, eu, como consumidor, digo, eu só tenho que provar que tenho igual ou mais que 21. Porquê é que ele tem que saber a data de nascimento? Para mandar um cartão de boas festas? Boas festas não, no dia em que eu faço o aniversário, se calhar eu não quero. Primeiro. 2. Questão seguinte. Rendimento. Ok, é preciso calcular uma taxa de esforço, e a taxa de esforço é um valor relativo e, portanto, eu tenho que ter alguns valores absolutos para calcular um valor relativo. Mas, se calhar, eu só preciso dizer que o meu rendimento é superior a um determinado threshold, ou seja, a um determinado limite, que esse limite, calculado nos códigos da instituição, que tem que alterar a sua metodologia, permite que, de alguma forma, eu consiga aceder ao crédito. E a única coisa, pensando que os mecanismos de score não têm que ter em consideração a localização geográfica da pessoa, porque entramos em caminhos que não são os adequados, e a maioria não pode, até por lei não pode, ou por regulamentação do Banco de Portugal, e GDPR não pode, princípio de minimização de dados. E, portanto, a questão que se coloca aqui é, namorada, o que eu tenho que dizer é que vivo namorada há mais de X anos, que é o threshold, ou a indicação de critério que a ficha de produto para aquele crédito, ou para aquela abertura de conta bancária assim implica. Portanto, o que é que nós vamos ver? Vamos ver que, sob o ponto de vista da regulamentação, leva-nos a esse caminho e, portanto, nós, como consumidores, na posição de consumidores, temos que começar, quando isto entrar à séria, começar a forçar as instituições para que elas mudem a sua forma de fazer o seu onboarding e de adquirir dados nossos, com vista a que nós possamos optar por princípios de minimização. Nós não temos, aliás, um dos pressupostos é o pressuposto do controle sobre os dados. Nós devemos controlar os nossos dados, para onde é que eles andam. E a melhor forma de controlarmos os nossos dados não é transmitir os nossos dados, mas é responder a perguntas. E as perguntas são binárias. Binárias no sentido em que é sim ou não. Tens mais de 18, sim ou não? Sim. Tens um rendimento superior a 50 mil anual? Sim ou não? Sim ou não. Vives em Portugal? Sim ou não? Sim. És de nacionalidade portuguesa ou outra? É outra. És de um país sancionado? Sim ou não? Sim ou não? E tudo isto não é dado pelo utilizador, é dado pela credenciação, por questões mais técnicas por trás que não vamos entrar aqui, e esse é o conceito. E, portanto, todas as instituições financeiras de crédito e os bancos vão ter que se adaptar a esta realidade, mas só se vão adaptar, e esta é a mensagem que eu deixo aqui, se cada um de nós exigir, porque os utensílios já têm, o enquadramento legal também o vai ter. Portanto, é tudo uma questão de garantir que este conceito de Zero Knowledge Proof, não é? Na prática é eu provar que sou quem sou, eu provar que tenho esta capacidade, ou tenho esta habilidade, ou tenho esta competência, ou tenho isto, ou tenho aquilo, sem que eu tenha que entregar informação. E essa é que é a coisa gira, se quiserem, deste enquadramento, e, portanto, num contexto daquilo que se chama Self-Sovereign Identity, que é qualquer coisa, ou seja, na prática, nós somos proprietários da nossa identidade e nós temos várias identidades. Não temos só uma. E a nossa identidade, ou aquilo que se denomina como a nossa persona, nós vamos ter a possibilidade nessa wallet de criar as personas que nós quisermos. E, portanto, vamos ter a persona para os mídias sociais, vamos ter a persona para a Amazon, vamos ter a persona para quando vamos fazer uma consulta num hospital, mas se calhar temos outra persona quando vamos fazer uma cirurgia. E essas personas são um conjunto de atributos que nós respondemos de forma binária, se ou não de acordo com os requisitos que nos pedem. Não é isso, não é? E é muito interessante isto. Obrigado, Ricardo, por este enquadramento. Eu deixo-te, mas temos 9. Um minuto de exercício muito rápido para pegar aquilo, fazendo um bocadinho de futurologia. Força. Imagina um dia destes chegarmos a uma instituição de crédito, a um hospital por uma operação, às finanças por uma coisa qualquer,
E nós vamos lá e dizemos ao que vamos. E dizendo ao que vamos, ele diz assim, sim senhora, então ponha aqui o seu cartão de cidadão, não é preciso código nem nada. É só para identificar quem é que está aqui. Pode haver uma validação, sim senhora, comparar a fotografia com a pessoa que está à frente. E em função desta informação, porque ela existe, está tudo digitalizado. Seja finanças, Ministério da Saúde, registro e notariado, whatever. Aquilo que aparece é dizer, cumpre os requisitos todos, pode fazer créditos dentro da margem X e está feito. Basicamente é isto. Todas as validações foram feitas em formato digital, não houve troca de informação, eu não tive de dizer nada, ninguém me teve para perguntar nada, toda esta informação foi validada em função daquilo que eu fui pedir. Desde que os critérios de admissão estejam do lado das instituições e não do lado central. E partindo Se do tivermos do lado pressuposto que a central, informação está atualizada. central, vamos para a China e temos uma coisa que se chama credit scoring, não é? Partindo do princípio que a informação está devidamente atualizada. Sim, correto. claro. Muito bem, não temos agora só mais alguns minutos, só queria dar aqui alguns minutos à plateia se pretende fazer alguma questão a estes 4 oradores que estão aqui, antes de passarmos ao coffee break. Acho que tem ali uma questão. Uma questão do Afonso, sim. Anda aí o microfone, exatamente, aí está ele. Só falar para aqui. A questão que eu tenho é mais sobre este último tema. Especificamente, pronto, esta questão da nova identidade digital europeia já tinha sido falada, mas acho que as principais precauções, que pelo menos tenho a nível mental, para visualizar como isto tudo se vai desenrolar, é um pouco a minha preocupação maior que gostaria de colocar, que é quais é que vão ser as principais barreiras que antevêem a nível de adoção, porque nós conseguimos falar dessa questão de como vai ser verificado, provavelmente vai ter um impacto até a nível de como é implementado, de como as informações são guardadas, como as informações são acedidas, são transformadas para poderem ser acessíveis, e acho que seria um bom ponto, se calhar, para abordarmos. Ricardo, já responder. Sob o ponto de vista da tecnologia, ainda nada está definido sobre isso. Até porque, por exemplo, como ainda não está nada definido com o euro digital em condições, não é? Na prática, o que está em causa é se vamos utilizar uma tecnologia descentralizada, o vulgo blockchain, pública ou privada ou mista, ainda não está nada disso definido. Portanto, a forma como nós depois encaramos o contexto da segurança, porque ao fim e ao cabo, o que é que está aqui em causa? O que está em causa é que nós vamos passar a ser os proprietários dos nossos dados. E, portanto, nós também temos aqui uma responsabilidade de perceber até que ponto é que, como sendo proprietários desses dados, os dados estão na nossa wallet, mas como é que nós perdemos a wallet, não é? E como é que nós recuperamos todas estas questões. Portanto, há aqui um conjunto de trabalho que ainda está a ser realizado, ou ainda vai ser realizado a esse nível, aí sim mecanismos descentralizados, ou distribuídos, podem permitir, mas por outro lado depois temos questões da privacidade de alguma forma que podem se complicar. Portanto, sistemas centralizados não são, só clarificando, ser centralizado. O melhor exemplo centralizado é o seguinte: todos nós que temos uma casa e compramos uma casa, ok? O que é que nós temos? Temos uma escritura em papel, ainda, não é? E depois temos um registro feito numa determinada entidade, ok? Cai uma bomba no local da entidade, acabou. Vocês têm o papel? Têm. Não têm o papel. Caput, a casa não é vossa, vocês não conseguem provar que é a casa. Portanto, estamos perante um sistema centralizado. Okay? Os dados são centralizados num local ou em 2 locais, com alguma redundância, mas na prática é isto. Os dados, quando são descentralizados, são distribuídos, uma cópia, por 500 mil pessoas. Okay? Portanto, o que significa que a dificuldade de existir, a possibilidade de existir um ataque grave a 500 mil pessoas é um bocadinho mais complicado, ou 500 mil nodes espalhados aí pelo mundo. Portanto, a tecnologia ainda não está definida a esse nível, mas eu espero e creio que o caminho seja muito mais de distribuição e descentralização, misto, ou seja, entre um bocado de centralização e um pouco de descentralização, para de alguma forma garantir essa segurança que todos nós estamos à espera. Na adoção, não sei. A adoção depende muito das instituições também. Depende de quanto simples isto é e depende muito das instituições. Mas, ao fim e ao cabo, quando nós trazemos para cima deste layer os empreendedores, não é? As startups, as entidades que vão começar a construir as faces, não é? Os interfaces para se utilizar todo este serviço, eu diria que a tendência é que tudo seja muito simples.
Agora, se os bancos não entrarem, se os bancos e as instituições não entrarem por identificar valor ou dar valor aos utilizadores dessas wallets, para ter um processo mais simplificado, mais seguro, etc., então se calhar a adoção é muito baixa. Vamos olhar para o exemplo da chave digital. A chave é o melhor exemplo, não é? Ao fim e ao cabo, a maioria dos bancos ainda não tem a chave digital como mecanismo de autenticação e muito menos como mecanismo. É verdade que não há muitas, e depois não educa. A regulamentação também pode ajudar nesse aspecto. Sim, ajudar um pulinho, mas depois no fim do dia são as instituições. A nível tecnológico, eu penso que vai haver aqui duas direções distintas. Uma, setor privado, outra, público. Público muito mais pesado, muito mais avesso a dar informação, a dar acesso e, acima de tudo, informação. E a parte privada que vai muito atrás, ou pelo menos digo eu que irá muito atrás daquilo que é a necessidade do cliente, o time to market vai ser aqui essencial. Pode haver aqui problemas, nomeadamente naquilo que é o cruzamento dos dados, na utilização de dados entre organizações e, acima de tudo, na interoperabilidade tecnológica. Sim. E é um modelo de negócio também. Isso vai haver aqui. Eu penso que, para a coisa correr bem, poderão haver aqui um conjunto de sinergias entre organizações das várias e das mais variadas áreas que vão permitir a tal distribuição, não só de despesa, mas de dados, concentração de dados distribuídos, a garantia de mecanismos de segurança. Porque estamos a falar muitas das vezes de tecnologias que são caras. Certo. Estamos a falar na minimização de dados duplicados. E estamos a falar de um trabalho conjunto que vai acabar por servir o bem comum, vai facilitar a vida a toda a gente, independentemente de utilizar a tecnologia A, B ou C, mas que vai aqui criar aqui um conjunto de sinergias que, penso eu, vai trazer valor não só para as organizações, mas também para o titular dos próprios dados. A nível de valor, também a seguir à parte do Coffee Break, vamos ouvir falar também dois especialistas que vão falar sobre este tema, mas também vamos apresentar já um caso prático do Sporting Clube de Braga na utilização de uma wallet e também vão perceber o porquê de eles terem optado por isto e quais os tipos de problemas que eles tinham e que, através desta carteira digital, que conseguiram ou que estão a tentar mitigar. Mais alguma questão que quero colocar? Estava aí atrás. Pois é, eu também não consigo agarrar o microfone. Todo um mecanismo aqui. Ok. A minha questão é um bocadinho prévia, não tem tanto a ver com a carteira digital e com este novo regulamento, mas sim com a execuibilidade dos contratos que são assinados através da assinatura eletrónica qualificada. Porque a assinatura eletrónica qualificada... peço desculpa, estou aqui a olhar para o lado. A assinatura eletrónica qualificada, portanto, faz sim presumir um conjunto de coisas e faz com que a pessoa que apõe a assinatura não possa negar falsamente que de facto foi ela a pôr, mas juridicamente não tem a força de um documento particular autenticado, salvo erro. E, portanto, quando nós pretendemos, portanto, uma entidade bancária, por exemplo, pretende dar ou garantir a execuibilidade do contrato, já terá de o fazer necessariamente sem recorrer à assinatura eletrónica qualificada, ou seja, ou através de um termo de autenticação, que já pressupõe a assinatura manuscrita, já que o termo de autenticação, através de videoconferência, como já foi aqui referido, o diploma é provisório e vai terminar agora em abril, ou através de uma livrança que poderá também ficar apensa ao contrato, mas que, salvo erro, também não pode ser assinada de forma eletrónica. Vai passar a questão da livrança já foi algo que nós vamos à ASFAC, na altura, e o Ricardo estava lá para tentar desmaterializar essa questão. Eu desde a primeira hora... Desculpe interromper. Não. Terminou? Pronto, desde há uns anos para cá que o Montpicret tem vindo, através de mim, que conseguir encontrar formas de desmaterializar a livrança. Não é só isso que falta, ainda faltam as duas, essas cenas, mas isso vai ser mais simples. A livrança tem enquadramento legal e, portanto, implica desmaterialização. Sim, o projeto está a ser liderado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, em conjunto com as equipas do INESC. Vai ser desenvolvido em nodes, cada instituição de crédito é um node, portanto, a plataforma é blockchain, uma parte pública e uma parte privada, e está terminou agora a fase de requisitos, está na fase legal,
que é mais chato, ainda por cima com o governo que cai, não é? E, portanto, há alterações a fazer, mas tudo indica que até ao final do ano teremos a versão legal aprovada e, portanto, o que significa a partir daí é implementar o projeto e permitirá, mais uma vez, que nós possamos desmaterializar a livrança, que é um título de dívida, não é? Um título de executivo, que nos permite dar um pouco a força a essa solução que coloca. Esse é um passo à frente que vai ser feito. E já agora, a assinatura da livrança vai ser através de certificado qualificado, portanto, boas oportunidades para a frente. Naturalmente que nesta fase só se lembraram da chave-mal digital, mas eu diria que há outras soluções que depois vão ser, cada instituição financeira de crédito poderá ter a liberdade de depois identificar, desde que ela seja qualificada. E até portanto, mas enquanto não se atinge essa solução legislativa, a alternativa, já que o termo de autenticação também não pode ser utilizado, a alternativa seria talvez o arquivo em plataformas distintas. Portanto, por um lado tínhamos o contrato que era arquivado digitalmente, porque senão a assinatura eletrónica perde a sua participatória. É o que nós fazemos. E a livrança em arquivo... É o que nós fazemos. É em arquivo físico. Em arquivo físico. Sim, nós na prática temos 2 arquivos. Nós temos 2 arquivos nesse contexto. Nós temos um arquivo eletrónico, digital, do contrato e da livrança digitalizada, que não serve para nada. Certo, exato. E depois temos o arquivo físico da respectiva livrança, que é aquilo que nós queremos acabar pura e simplesmente. Não é só por causa da jornada ser importante ter a livrança desmaterializada, até porque cada vez menos se usa a livrança, nomeadamente quando ela perdeu o peso executivo, quando o contrato perdeu o peso executivo e nós começamos a voltar à livrança, a livrança é um título rápido de execução e, portanto, torna tudo muito mais simples. Agora, o que diz é real, portanto, a assinatura qualificada ainda não está exatamente ao mesmo nível, para mim está quase, se quisermos, de que no cartório, se quisermos, para mim, do meu ponto de vista, é quase a mesma coisa. Agora, há uma coisa que é certa, no crédito isso é muito simples, quando há incumprimento, há uma chatice. Não, certo, exato. E, portanto, a questão que se coloca é que nós também vamos juntando, pese embora o princípio de minimização de dados, nós vamos juntando um conjunto de atributos, ou tracking de factos, que faz com que, quando chegamos àquele momento, temos uma história para contar. E, portanto, não é por estar assinado com certificado qualificado e por não ter sido assinado noutro contexto que essa questão se... Agora, atenção, eu acho que isto é questão para todos. Nós não temos jurisprudência suficiente. Estamos tudo a falar de coisas muito novas. Sim. Não temos jurisprudência suficiente para dizer que daqui a uns tempos não há de existir. Aliás, eu acredito que alguns tribunais estão a olhar para contratos que os solicitadores e advogados estão a enviar... os mandatários estão a enviar em papel e que são eletrónicos. Não tenho a menor dúvida, porque eu já os vi. Sim. Ok. Obrigado. Quero agradecer, também vão ter a Obrigado. oportunidade de quiserem fazer alguma questão agora no Coffee Break. Só podia que o Coffee Break não fosse muito alargado, porque já temos oradores online para concluir aqui a conferência. Já estão disponíveis, portanto, quero agradecer ao Tiago Monteiro por ter estado connosco, ao Nuno Góis, ao Ricardo Ribeiro e à Susana Gonçalves por terem estado aqui connosco nesta mesa redonda.